Ó Deus, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que convivêssemos em família. E a família, Deus, criada pelo Senhor, idealizada pelo Senhor, deve ser, ó Deus, um meio pelo qual o Senhor abençoa as nossas famílias, abençoa a sociedade, abençoa a igreja de Cristo Jesus. Que sejamos, ó Deus, impelidos pelo Senhor, a termos, ó Deus, famílias fortes pela tua palavra, dando, Deus, o fundamento necessário para que sejamos, ó Deus, obedientes, façamos, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que traz glória ao teu nome. Carecemos, ó Deus, a tua graça, carecemos, ó Deus, a tua ação, da tua intervenção, para que as nossas famílias sejam saudáveis. Que o Senhor nos abençoe, assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos hoje dar continuidade àquilo que nós começamos há 2 semanas atrás, quando começamos a falar a respeito do papel do marido no casamento. E nós então começamos naquela aula falando a respeito que de fato hoje tem havido sim um resgate ao papel do homem, ou à masculinidade. E aí eu citei naquela ocasião que a gente vê, por exemplo, perfis no Instagram que fala a respeito de masculinidade, né? E aí ele vai dar dicas de como você ter uma barba bonita, né? Aí alguns têm, né? Mas o fato é de que, meus irmãos, masculinidade não era então algo simplesmente externo, não é uma barba, não é uma roupa, não é o timbre da voz, não é simplesmente algo que é externo. É claro que envolve, o externo envolve sim também a aparência que você tem, porque a Bíblia de fato condena aquilo que você ostenta ou externa como aparência feminina. Homem não pode ter então de fato uma aparência feminina. Isso é fato, é um pecado isso. Mas não é simplesmente, não, eu tenho uma aparência masculina, tenho uma barba, falo como homem, me comporto como, então pronto, já alcancei a masculinidade, eu me porto verdadeiramente como um homem. É mais do que isso. Então entender de fato que nas atribuições, no cumprimento das tarefas do homem, aí sim há o exercício da verdadeira masculinidade. Nós então começamos a falar sobre o papel desse homem como marido, né, como o papel do homem, marido, dentro do relacionamento familiar. E o nosso ponto, então, foi como esse homem, que cumpre o papel de masculinidade e cumpre o papel de marido dentro da família, ele o faz olhando para o próprio Deus. Ele olha para o Deus que é o Deus que tem conduzido o seu povo, tem provido para o seu povo, é o Deus, então, que guarda a sua família, e então ele é um imitador de Deus e faz exatamente as mesmas coisas que Deus faz pelo seu povo, ou imitando, ou replicando essa mesma postura de Deus como Pai, como Deus provedor. Hoje nós veremos como esse homem, pai, ele exerce a sua autoridade dentro da família. É um papel do homem receber a autoridade. É o papel, então, do marido, ele exercer autoridade sobre a esposa e sobre os seus filhos. Isso daqui foi, então, criado pelo próprio Deus, né? Vamos abrir lá em Efésios, um texto que a gente tem utilizado e vai utilizar várias vezes aqui. Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Nós vemos aqui, começando no verso 22, diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vai dizer o motivo pelo qual as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Nós vemos aqui a dizer claramente pelo apóstolo Paulo o motivo pelo qual há submissão da parte das esposas em relação aos seus maridos. Qual é o motivo? Paulo então diz especificamente, porque o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça, é o líder. A palavra, essa expressão então,
cabeça, ela remonta, então, àquele que está direcionando, né? A cabeça como cérebro, ou a figura, então, do pensamento, da mente, da direção. Então, Paulo diz, é o cabeça, né? Como que também retratando a ideia de primeiro, aquele que está encabeçando, aquele que está liderando, aquele que está na frente, dando, então, a direção daqueles que estão sob o seu cuidado. E ele faz aqui, comparando a um outro princípio. E esse princípio, meus irmãos, é muito importante, então, especialmente para homens cristãos. Nós, então, somos cabeça da mulher, os casados, né? Porque Cristo também, ele é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ou seja, a analogia que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: marido, você é cabeça da mulher, exatamente como Cristo Jesus é também o cabeça da igreja. Uma das coisas, então, que se você minar a liderança do homem, do marido, sobre a sua mulher, você também está colocando em xeque a liderança de Cristo sobre a igreja. Se é relativo ao papel do marido como cabeça, é relativo também o papel de Cristo como cabeça da mulher. Então, aqueles que vão dizer, não existe mais submissão. Não existe mais. A submissão feminina, ela foi encerrada no Antigo Testamento. Cristo inaugurou um novo tempo, onde já não há mais diferença entre homem e mulher, entre marido e esposa, então não há mais a necessidade de submissão. Se esse argumento é verdadeiro, Paulo, então, também deve anular aqui a comparação que ele faz de Cristo e a igreja, dizendo, então, Cristo não é mais o cabeça da igreja. Ele não é mais aquele que está conduzindo a igreja. Quando, então, a gente resgata esse princípio, nós estamos entendendo que Paulo diz a esse respeito, quando lá no início, na criação, foi estabelecido esse princípio. Então, a gente vai voltar novamente para Gênesis, e em Gênesis nós vamos encontrar que diz que o homem foi criado. E aqui a ordem é importante. Quem foi criado primeiro? O homem foi criado primeiro. E a gente já tem falado e repetido aqui várias vezes, não se trata então de uma melhor ou de uma qualidade superior ou de um status acima, mas sim da ordem da criação. Deus então estabeleceu ordem nessa criação, todas as coisas foram criadas com um propósito, com um fim, e ao serem criados dessa forma, eles estão ali exercendo, estão expressando a vontade de Deus, que é sábia. Percebam, meus irmãos, que quando lá Deus cria e diz, Deus criou os luminares. Primeiro dia, Deus então cria as coisas, céu, terra, e depois chega no sexto dia, a mesma coisa criando, e sempre vai terminando. Eis que tudo era o quê? Bom. Isso significa que Deus então atribui, olha e dá qualidade, dizendo, isso é bom, isso é muito bom. A ordem então que Deus faz na criação do homem, então ele também diz, isso é bom, tem qualidade nisso. Deus mesmo então estabelece essa ordem e dá essa ordem para que de fato ela venha expressar a sabedoria de Deus no momento da criação. Então ele exerceu. Como que nós vemos primeiramente o homem exercendo a autoridade ali na criação? O homem foi criado e logo em seguida Deus diz ao homem, você deve nomear os animais. O ato de nomear já era uma expressão de Deus, então, dando ao homem a corregência da criação. Porque Deus criou todas as coisas e foi chamando as coisas pelo poder da sua palavra. E agora ele diz, então, ao homem, agora você vai fazer isso. Você vai dar nome às coisas. Então ele chama todos os animais e todos os animais então são reunidos e ele então vai nomeando todos os animais e assim ele exerce essa autoridade. Aquele que nomeia, ele está exercendo a autoridade, está exercendo de fato a sua função que o próprio Deus deu. Essa autoridade então, ela é dada ao marido. E esse marido, então, na família, está exercendo o princípio da criação. Como nós vemos, então, isso ser reafirmado depois da queda? Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo lá em Gênesis 3:16.
Gênesis capítulo 3. Aí, no capítulo 3, nós já temos o relato da queda. O pecado entrou no mundo. E aqui nós vemos, a partir do verso de número 8, Deus conversando com o homem e com a mulher. No momento, então, de conversar com a mulher, a partir do verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Esse texto, meus irmãos, normalmente ele é entendido aqui como um momento grave da criação, né? Ou do momento, então, que Deus está falando com os homens. E ele especificamente fala com a mulher, dizendo a respeito do seu descendente, que vencerá a serpente. E logo em seguida, então, quando ele fala diretamente à mulher, dizendo: eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Normalmente, então, nós olhamos e o que vem à mente? Eu queria que as irmãs falassem, né? O que vem à mente? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz filhos. O que vem à mente? Castigo. O que mais? Falta de vontade de ter mais filho. E para criar as dores que vêm depois do parto, né? As dores depois do parto, né? O que mais? Meio as dores. Mas vamos olhar para o texto e perceber o seguinte: quando Deus disse lá no início: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, se comeres, certamente, o quê? Morrerás. Certamente morrerás. Ali Deus estava dizendo de que o castigo pelo pecado é a morte. O castigo pelo pecado é a morte. Então, diante daquilo que eles estão sentindo, percebam aqui, meus irmãos, o ato deles se esconderam porque tiveram medo de Deus. Por que tiveram medo de Deus? Porque eles disseram: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Deus disse, e eles então sentem um peso da culpa, o peso do pecado sobre eles, se envergonham de estarem nus e estão se escondendo de Deus porque tiveram medo, certamente, então nós vamos morrer. Mas Deus vem ao encontro deles e então diz aqui, e conversa com eles dizendo: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Se você está com vou fazer uma analogia aqui, nem toda analogia é perfeita, mas diz assim: se você então tem, por exemplo, alguém que está com uma arma vindo na tua direção e você tem aquele sentimento de que é o momento de morrer, e de repente alguém diz: pega essa enxada aqui para trabalhar. Espera aí, o que aconteceu? O que foi óbvio naquele momento? Não, mas o que aconteceu? A pessoa veio com a arma na sua direção para matar você. E pega essa enxada para você capinar. O que não aconteceu? Não morreu. Não morreu naquele momento. O que então Deus, ao vir ao encontro de Adão e Eva, ele diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Espera aí, mas eu não ia morrer? Eu não ia deixar de existir? Agora Deus está dizendo: você vai ter descendência. Aquilo que Deus havia dito antes, multiplicai, enchei a terra, deveria ser completamente exterminado, completamente banido, mas Deus vem então e diz: vocês vão multiplicar ainda a terra, vocês ainda terão filhos. Aqui então Deus ele está dizendo e reafirmando a bênção ainda daquilo que eu disse para vocês de terem filhos,
ainda se manterá. Você terá dores, mas eu ainda abençoarei vocês. Você sentirá dores no parto. E como bem lembrou a irmã Orlando, essas dores do parto não são apenas no momento do parto, mas sim também as dores que uma mãe sofre ao longo da vida, de ter realmente as dores de criar os filhos. Mas então, ele está dizendo, Deus está mantendo, reafirmando a promessa que ele havia feito: vocês terão filhos, ainda vocês serão receptores da bênção de Deus de terem filhos, ainda que seja em meio às dores. Agora então a gente olha para a segunda parte do verso de número 16. Diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Vamos olhar então na perspectiva de que Deus está dizendo ainda para aquele povo, para Adão e Eva, não o fim, mas ele está reafirmando as bênçãos que ele havia dito anteriormente. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Não é maldição, é Deus então dizendo, as coisas se mantêm. Eva, você ainda terá um marido, você ainda será guardada, protegida, você ainda será guiada, você ainda será aquela que será provida pelo marido. Você não será distanciada daquele que é o seu provedor. O teu desejo será para o teu marido, significa de que, de fato, Deus está reafirmando a autoridade do marido. Não é uma maldição, é uma reafirmação. É claro, meus irmãos, que por causa do pecado, depois da queda, nem toda autoridade masculina, nem toda autoridade do marido será exercida de maneira perfeita. Os maridos vão pecar, os maridos vão errar. E então, muitas vezes, mulheres, esposas, pecam também, e elas não olham para o casamento, não olham para os seus maridos como sendo bênção, e então se rebelam contra aquilo que havia sido dado por Deus como bênção. O conflito está não por causa daquilo que Deus disse, mas por causa do pecado que entrou e faz com que essas coisas sejam vistas de forma distorcida. A autoridade seja exercida de forma distorcida, o marido que não cuida da esposa, o marido que não ama a esposa e a mulher que não sabe se submeter ao seu marido. Mas é uma bênção e Deus está reafirmando e dizendo: teu desejo será para o teu marido. Você ainda será submisso ao seu marido, ele ainda será o seu rei, ainda será o seu governador, ele ainda será o seu protetor, ele estará sobre você. É uma bênção que Deus então reafirmou naquilo que Deus fez no momento de encontrar o homem. Por isso, meus irmãos, aqui nós encontramos de que há uma autoridade dada por Deus do marido dada por Deus ao marido. O problema está justamente do papel que foi manchado pelo pecado e da fuga da obediência àquilo que Deus disse. Então, os maridos vão fugir desse papel. Os homens vão fugir disso, de exercer a autoridade como Deus disse para que fosse exercida. A autoridade às vezes vai ser exercida de forma déspota, maldosa, egoísta, por causa então do pecado que atingiu, mas ela em si é um princípio de Deus que Deus estabeleceu. O que então a Bíblia diz, como ele vai exercer esse seu papel de marido? Vamos ver algumas áreas aqui. Primeiro, esse marido ele deve amar a sua esposa. Vamos retornar novamente em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É tarefa, então, do marido, um papel do marido, exercer esse amor, né, para com as suas esposas. O texto, então, nos dá, de forma muito clara, como é esse amor. Esse amor é dado, então, à mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O papel, então, de amar a esposa, ele é dito de forma muito clara. Como é o amor do marido pela esposa? É um amor sacrificial. Ele se entrega pela sua esposa. Se alguém, então, no casamento tem que sofrer para que o outro não sofra, é o marido que tem que, então, que sofrer, não é a mulher. Se você tem escolha, peraí, ouvi um barulho lá no quintal, né? Alguém entrou, alguém está andando lá, alguém está forçando a maçaneta, quem tem que ir? Vai lá, mulher. Aí se esconde debaixo da coberta, vai lá, né? Quem tem que então se colocar à frente do perigo, se colocar à frente então daquilo que pode representar algum tipo de ameaça, é o marido. Ele se coloca à frente, se entrega. E aqui, meus irmãos, não é claro, obviamente, o texto não diz simplesmente a respeito de segurança, mas ele diz a respeito da vida. Em todas as coisas, então, o marido, ele se coloca no papel de autoridade, como cabeça, como primeiro, ele vai à frente para proteger a sua esposa, e então, ele protege a sua esposa de ataques espirituais, ele protege, então, a sua esposa para que ela seja santificada, ele protege a sua esposa em relação aos ensinos que são dados, ele protege a sua esposa se preocupando que tipo de coisa está alimentando a alma, que tipo de ensino ela recebe. Ele se preocupa também com a saúde da sua esposa. O marido, então, será que a minha esposa está doente? Que medicamento que minha esposa toma? Né? Qual é a rotina que faz, a rotina de médico? Será que ela está indo todos os meses, ou rotineiramente, ao médico, uma vez por ano, pelo menos? Será que está tudo em ordem? Será que está tudo bem? Será que ela está tomando a medicação dela? E aí o marido, então, se preocupa, acompanha, vai junto. Ele tem, então, a intenção de guardar e proteger a sua esposa, então, em todas as áreas. Todas as áreas. Não há uma área, então, que o marido não, que ele possa, não, nisso daqui eu vou abandonar minha esposa e ela que se vire. Ela que se vire. Ele é o defensor. Meus irmãos, uma queixa, às vezes, que é recorrente por parte das esposas, é essa falta de cuidado, de maridos que muitas vezes expõem as suas esposas ao perigo, que às vezes pessoas vêm tirar satisfação e o marido fica calado, deixa a sua esposa ouvir, deixa a sua esposa ser envergonhada, deixa a sua esposa passar por momentos constrangedores, e ele fica simplesmente calado. Não vou falar nada não, né? Eu não vou dizer nada não, eu vou ficar quietinho, não vou me meter. Você tem o papel de proteger, de guardar, de demonstrar de fato essa proteção. Por quê? Porque essa é a forma de amar. Perceba, aqui o texto não fala de flores, de rosas, de cartinha, de música, de serenata. O texto não fala dessas coisas. Por quê? Porque a Bíblia entende que essas coisas são, de fato, às vezes, posturas superficiais, porque nada vai adiantar para um casamento onde o marido manda chocolate, manda flor, manda música, mas no momento que sua esposa está em perigo, ele sai de cena, ele deixa a sua esposa sofrer. Nada vai adiantar as cartas, nada vai adiantar ser romântico. O que importa é, de fato, ele ter a disposição de se entregar para proteger e para guardar a sua esposa. Por isso aqui, o texto diz que isso tem um objetivo. O que vai acontecer? Ele se entrega, protege. O que vai acontecer? A sua esposa será santificada, purificada por meio da lavagem, né? Falando aqui da igreja, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui ele está dizendo como, então, Cristo Jesus, ele se entregou ao ponto, então, de embelezar a sua esposa. Porque
Porque é isso que Cristo está fazendo. Ele está embelezando a sua esposa para que ela então seja apresentada no último dia como uma noiva que se embelezou para o casamento. E esse é o objetivo. Espiritualmente, então o marido ele vai se preocupar que a sua esposa venha ser embelezada, ter mais conhecimento da palavra, ter mais sabedoria da palavra, saber mais a respeito de Cristo. Fisicamente também, porque ele se preocupa com ela, cuida dela, tem atenção sobre ela, então para que ele então venha de fato apresentar a sua esposa como aquela que verdadeiramente é cuidada e embelezada por ele. Nós vemos, meus irmãos, isso ser dito por Pedro também, né? Ele dizendo, essa esposa, como um vaso frágil, ela é cuidada e ela então é colocada num lugar de honra para que ela seja então protegida. Nós vemos também, meus irmãos, aqui, que esse marido, ele exerce, esse é o segundo ponto, ele exerce o seu papel de marido como liderança no casamento. O marido tem a responsabilidade de ser o líder do lar. Isso significa, então, que ele vai ter que assumir responsabilidades, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que se sacrificar, ele vai ter que fazer tudo aquilo que é necessário para que um líder venha, de fato, liderar de forma eficaz. Deus dá essa capacidade ao homem para fazer isso, para liderar, para se expor a essas situações, para que ele vá conduzindo e ele venha, então, a fazer aquilo que é necessário nessa liderança. O homem também deve demonstrar a capacidade de prover. Os homens recebem, então, a responsabilidade de Deus, como nós lemos lá em Gênesis, de, então, transformar o trabalho como sendo aquilo que é necessário para a provisão da sua família. Lembram? Quando a gente olhou lá para Gênesis capítulo 3, ele fala a mulher ter filhos, bênção do Senhor, ainda manter a autoridade do marido sobre a mulher, bênção do Senhor. Logo em seguida, ele fala aos maridos. E ele fala sobre o quê? Quem lembra? Quem pode abrir para a gente lá? Gênesis 3, 17. Certo, nós vemos aqui claramente, então, uma maldição que veio sobre a terra, também como que dizendo, toda a criação foi afetada pelo pecado. Mas essa terra ainda proverá o sustento, só que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Antes, então, quando Deus havia dito, tá aí, os animais, as ervas do campo, tudo que brotar da terra será isso para o seu mantimento. E Deus mantém essas coisas aqui. A terra ainda vai produzir. A terra ainda vai dar o alimento. E esse homem, como antes, teria que trabalhar, e ele vai ter que trabalhar também depois do pecado, mas ele fará isso com muita dificuldade. Mas o que não foi abolido aqui? O que não foi abolido? O trabalho. Não foi abolido. Ele ainda deverá trabalhar. Ele ainda é o provedor da sua família. Você é autoridade. Então quer dizer que eu posso, na constituição familiar, colocar uma poltrona na minha casa e sentar tranquilamente e fazer com que minha mulher, as pessoas, os meus filhos, trabalhem para me sustentar e eu posso ficar tranquilo porque eu sou autoridade. Não. Você terá que trabalhar para sustentar a sua família. O trabalho foi mantido. Perceba que o trabalho já existia antes da queda e o trabalho continua existindo também depois da queda. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, uma necessidade social, cultural, espiritual do homem serem provedores do lar. É uma necessidade. Os homens, então. Percebam, meus irmãos, talvez aqui nós temos uma distorção
muitas vezes quando se fala a respeito de casamento e de provisão. Qual é o princípio básico das Escrituras? Os pais, eles são responsáveis pelos filhos. Os pais, o homem e a mulher. Os dois são responsáveis pela disciplina, pela correção, pela instrução dos filhos. Especialmente quando nós vemos lá em Efésios 6, diz, né, filhos, criai os vossos filhos na disciplina do Senhor. Essa disciplina, interessante que o texto grego, ele aponta diretamente dizendo, pai, é sua responsabilidade. Do homem, do pai, então, dá essa disciplina. Por outro lado, nós temos também, da mesma forma, Deus dando à mulher a necessidade dela se dedicar aos filhos. Por quê? Porque os filhos pequenos, crianças pequenas, Deus criou elas de forma que elas necessariamente dependessem de outras pessoas para sua sobrevivência. É impossível uma criancinha, um bebê, se manter sozinho, né? Nasceu aí o filho do Luan, o Marcelo. Primeiro dia de vida. E o Luan não vai vir, o Marcelo não vai vir almoçar, não? Ele não vai vir comer, não? Não, ele está deitado lá no berço. Ele não veio comer, então não vai comer. Aqui em casa, só não vai ter essa mordomia de levar comidinha na boca, não. Ele vai ter que se levantar e vir comer aqui na mesa. E tem mais. Ele vai ter que vestir a roupa dele, ele vai ter que arrumar o quarto dele, e se ele, então, quiser continuar comendo nessa casa, ele vai ter que ajudar na casa também. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque Deus criou as coisas dessa forma. Deus criou, então, bebês que nascem frágeis, que necessitam, nos primeiros anos de vida, de pessoas cuidando da vida deles. E Deus, de forma tão sábia, Deus, então, deu tudo aquilo que um bebê necessita no corpo da mulher, para que ela, então, desse o alimento, desse o sustento, desse o cuidado para essa criança. Foi assim que aconteceu, é assim que é. Deus fez essas coisas. Isso é sábio. Isso é sábio da parte de Deus. E às vezes, então, nós esquecemos disso e lançamos, às vezes, a responsabilidade da provisão sobre as mulheres, e então as mulheres, culturalmente, são preparadas, então, para trabalharem e não para cuidarem de seus filhos. Porque, então, não, mas isso é a revolução dos tempos modernos. A revolução feminina conquistou essas coisas para nós. Aí eu pergunto para as irmãs que trabalham, é uma conquista ou é um peso a mais? De ter que, de repente, você trabalhar, chegar em casa, ainda ter que cuidar da casa, ainda ter que cuidar de criança, ainda ter que cuidar de um monte de outras coisas, e depois no outro dia tudo do mesmo jeito. Chega no final do dia, cansada, chega no final da semana esgotada, chega, às vezes muitas nem mesmo sabem o que significa férias. Será que isso de fato foi uma conquista ou foi uma usurpação daquilo que Deus fez de forma tão sábia, de mulheres poderem se dedicar e cuidarem dos seus filhos? É claro, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo caído e as coisas não são como na criação. Há o pecado no meio que faz então com que haja dificuldades. É claro que às vezes nós então encontramos mulheres que no papel de submissão aos seus maridos, de papel de serviço à família, são levadas a trabalhar, porque só o sustento do marido não é suficiente. E as mulheres então, como esposas que estão auxiliando no cuidado da família, são levadas a trabalhar. Isso não é um pecado. Trabalho, assim, não é pecado. Se você ler, por exemplo, Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, o que ela faz? O que ela está fazendo ali no texto de Provérbios 31? Ela está deitada, sossegada. Ela está trabalhando. Então, há sim, às vezes, a necessidade de ter um trabalho que ele vá além do trabalho doméstico. Mas para que a gente, então, pense a respeito do papel que Deus estabeleceu na família. Será que as mulheres não estão trabalhando mais por causa da falta de cumprimento e empenho dos maridos em proverem para sua esposa?
para a sua família? Não, estou tranquilo aqui, a minha esposa já está trabalhando, então tá de boa, né? Tá tranquilo. Se as coisas não der, eu tenho minha esposa. O lance é papel do marido de fato se empenhar no trabalho, se qualificar para o trabalho, ser então alguém que se lança para que a sua esposa tenha a menor necessidade de trabalhar. Se ela não tem que trabalhar, o marido tem que também, em outras coisas, ajudar na família, ajudar em casa. Se a sua esposa, então, teve que, por questões financeiras, trabalhar, o marido também, então, tem que ajudar em outras coisas, para que a família, como um todo, ela venha a ser cuidada. Porque esse é o objetivo, de que os dois, então, em uma só missão, em uma só direção, vão cuidar dos filhos. Então, um trabalha, outro trabalha, cuidando em casa ou em outro lugar, se assim for a necessidade, para que se cumpra aquilo que, de fato, Deus estabeleceu. Mas, meus irmãos, tenhamos de forma muito clara, a primeira responsabilidade da provisão do sustento financeiro é do marido, é do homem, é dele essa responsabilidade. Pode ser que haja, então, eventualmente necessidade em outras áreas, e com a graça de Deus isso pode ser suprido com o trabalho da mulher, mas em primeiro lugar essa é uma responsabilidade do homem. Cristo, ele de fato fez isso pela sua igreja, trabalhou, e ele exclusivamente trabalhou. Não contou com o trabalho da igreja para a redenção do povo. Ele fez toda a obra, tudo. Ele proveu tudo. O que é que nós fizemos então para a salvação da igreja? Nada. Nós simplesmente fomos ali cuidados por Cristo Jesus. Fomos sustentados por Cristo Jesus. Ele fez toda a obra de sustento pelo seu povo. Isso então é uma motivação para os homens, para que os homens então caminhem na direção de se empenharem cada vez mais em um trabalho duro para o sustento, para o conforto, para a manutenção da sua família. Então, amor que se entrega, liderança, provisão, né, são as áreas aqui de responsabilidade dos maridos. Mas antes de terminarmos, meus irmãos, queria falar com os irmãos aqui a respeito de coisas que impedem isso. 3 coisas que impedem, de fato, que os homens exerçam esse papel. Primeiro, o individualismo. O individualismo. Eu, para mim, eu mesmo, né? Os meus projetos, os meus planos, a minha vida, o que eu quero, as minhas coisas. Isso é individualismo. O escritor chamado McCain, Salvadores de Casamento, ele ressaltou que na nossa sociedade contemporânea, em que os direitos civis têm se tornado um dos grandes pilares do individualismo, o individualismo tem se exacerbado. Nossa sociedade tem caminhado cada vez mais para o individualismo. Você vai ver, então, pessoas que destroem as suas vidas, a vida de suas famílias, porque vivem em função de si mesmo. Por isso, então, há um distanciamento do cumprimento do papel. O egoísmo também, junto com o individualismo, tudo se volta para si. Se não é do meu jeito, se não é para o meu prazer, se não é para de acordo com o meu desejo, de pessoas então que vivem nesta sociedade em função de agradarem a si mesmos. São egoístas. Outro defeito da nossa sociedade, irresponsabilidade. Nós temos então vivido em uma sociedade que tem cada vez mais criado jovens a não serem responsáveis, não assumirem responsabilidades. Prova disso, meus irmãos, às vezes, há jovens que não vivem em suas casas, não pagam as suas contas, e aí completam seus 30 anos e são como adolescentes ainda. Vivem como adolescentes, porque de fato não se empenharam, não assumiram responsabilidades, não se lançaram ao serviço, não se lançaram a dizer, não, eu vou me lançar nessa missão.
eu vou cuidar de uma família. Eu vou, de fato, me lançar e assumir a responsabilidade sobre outras crianças, sobre crianças. Eu vou assumir a responsabilidade, então, de ajudar outras pessoas. Não. A gente vê, então, uma sociedade que cada vez mais caminha para que adolescentes não assumam responsabilidades, não assumam as consequências dos seus erros, e então vivam postergando cada vez mais a vida adulta. Nós somos, então, levados a perceber que muitos casamentos são desfeitos porque maridos não têm assumido as suas responsabilidades, porque maridos têm vivido de forma egoísta, são individualistas, e então são vícios que prejudicam o desempenho da verdadeira masculinidade, do verdadeiro papel do marido dentro do casamento. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós devemos, como homens, nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer: Deus, me perdoa nas áreas que eu tenho pecado contra a minha família, que eu não tenho feito aquilo que deveria fazer. Me perdoe porque eu não tenho cumprido a responsabilidade que o Senhor mesmo colocou sobre mim. Ajuda-me então a fazer isso. E então a gente rogar a graça de Deus para que a gente cumpra isso. Mas o primeiro passo é reconhecer essas responsabilidades, saber quais são, reconhecer os pecados em não cumpri-las e suplicar a graça de Deus para poder então fazer conforme Deus tem nos ensinado. Que nós homens então nos coloquemos humildemente diante do Senhor para obedecermos aquilo que o Senhor nos diz, para cuidado das nossas esposas, cuidado da nossa família. Tá bom? Vamos orar? Pode falar, meu irmão. Que depende um do outro, né? Até o significado da palavra é aquele que entra e aquela que é entrada, né? Então, justamente apontando para a união sexual, né, do casal. E quando a gente olha também para Coríntios, né, fala, veio do outro. A mulher veio do homem e o homem vem da mulher, nasceu da mulher. Então, essa unidade, e os dois é dito que são criados à imagem de Deus. O que a sociedade então faz é, não, vamos separar, né? Você não precisa depender do outro, você é individual, você é um ser que pode ir sozinho. Mas é a beleza que Deus criou. E é bom, então, que um homem e uma mulher se unam para formar a sua família. O pecado distorceu isso. A gente pode resgatar isso. E receber a bênção de Deus na união de homem e mulher, né? Nessa unidade que Deus trouxe. Muito bem lembrado, meu irmão. Obrigado. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor criou todas as coisas de maneira perfeita. Nós que pecamos, distorcemos as coisas. Especialmente, ó Deus, nós oramos esta manhã pedindo a tua graça sobre os maridos, sobre os homens, para que façamos, ó Deus, aquilo que
é a vontade do Senhor, a criação do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nos faça, Deus, assumir essas responsabilidades. Que reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados. Que reconheçamos, ó Deus, aquilo que nós não temos feito de forma que as nossas esposas sejam cuidadas. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar esses pecados e fazer, ó Deus, a vontade do Senhor. Renova-nos a cada dia. Fortalece-nos a cada dia. Fortalece, ó Deus, as famílias da tua igreja. Fortalece os homens da tua igreja, para que eles, então, assumam a liderança sobre as suas famílias. Senhor Pai, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Até a noite, se Deus assim permitir.